Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a um episódio do Bauxita Lab Cash, um momento que a gente tem aqui para debater inovação, sustentabilidade, desafios e oportunidades dentro do setor de mineração. Esse podcast é uma iniciativa do Bauxita Lab, um programa liderado pela mineradora Rio do Norte, MRN. Meu nome é Vinícius Roman, hoje vou estar conduzindo esse bate-papo com uma convidada super especial, que é a Eliane Pereira. A Eliane é líder de inovação corporativa na MRN e vai estar conosco hoje debatendo um pouquinho mais sobre mineração, inovação, desafios e oportunidades. Eliane, seja super bem-vinda ao nosso encontro. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando a mineração Rio do Norte, né? E todo esse fluxo, né, nosso de trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, e vai ser um prazer compartilhar esse momento, esses desafios, aprendizados que a gente está tendo nessa jornada da implantação de inovação corporativa dentro da MRN. Muito obrigado por aceitar, né, o nosso convite. A gente sabe que a jornada da inovação ela passa por várias etapas, vários momentos, né? A gente fala de um setor que é muito estratégico para a economia do nosso país, que é o setor mineral. E eu queria, para a gente aquecer os motores aqui, junto com os nossos telespectadores, ouvintes, né? Que você trouxesse um pouquinho, né, do entendimento de inovação, né, dentro do contexto da MRN, e a gente pode explorar um pouquinho mais nesses desafios que a gente vem vivenciando em termos de transição energética, sustentabilidade. Então, como que vocês enxergam a inovação também dentro desse contexto? Aí, se você tiver casos, quiser compartilhar com a gente, fique super à vontade. É uma pergunta bem interessante, porque a gente está vivendo um momento muito importante dentro do negócio MRN. A MRN atualmente conseguiu a licença de instalação da nossa linha de transmissão e, finalmente, a operação da MRN vai ser integrada ao sistema de geração elétrica brasileira. Antes não era, a gente produzia a nossa própria energia elétrica através de BPF, e com a instalação dessa linha de transmissão que vai começar em Oriximiná e vai integrar as operações da MRN até o início de 2027, mais ou menos, nós teremos um impacto significativo de mudança na matriz energética da empresa. Então, essa é uma iniciativa que ela agrega não só em melhorias de infraestrutura para o negócio, mas também vai reduzir cerca de 90% a emissão de gases do efeito estufa, né, que nossas operações atualmente produzem. E até 2027, nós temos aí mais ou menos cerca de uma redução de 28% na pegada de carbono. Então, mostra aí significativamente o nosso compromisso e a nossa missão de ter uma mineração sustentável e ética e que se importa de fato, né, com ações práticas onde opera. Muito interessante, né, Eliane? Às vezes a gente fica imaginando assim a inovação como algo muito distante, né? Algo que talvez nem tem tanto impacto assim no nosso dia a dia, mas como a gente vê esse caso, né? A gente vê a inovação como uma forte aliada, né? Nesse movimento de transição energética, né? Nesse movimento de sustentabilidade. E a gente ficou sabendo também que recentemente vocês lançaram uma iniciativa para o mercado, que foi o Bauxita Lab. Se você puder contar um pouquinho para a gente, né? O que é o Bauxita Lab, né? E como que vocês iniciaram esse movimento também dentro da MRN? Perfeito. O Bauxita Lab é o nosso primeiro, né, laboratório de inovação aberta da mineração, do mercado de bauxita, e entendendo, né, que não existe mineração mais sem inovação prática e colaborativa, a gente começou a estruturar um programa que pudesse unir nossos fornecedores, as startups, as universidades e fomentar também o intraempreendedorismo dentro da própria empresa, para que os desafios do negócio eles sejam mapeados, eles sejam priorizados, né? Nós vamos escolher os melhores desafios que estiverem alinhados à estratégia da empresa para a gente desenvolver de forma colaborativa. E o Bauxita Lab vem para justamente juntar toda essa necessidade que a gente tem hoje, né, de identificar, mapear e priorizar os desafios e mostrar como a inovação
pode e deve, né, alavancar as ações, né, catalisar as ideias que antes ficavam sendo desenvolvidas de maneira espalhadas dentro do negócio. Agora a gente tem uma ferramenta que integra tudo, que identifica e prioriza naturalmente tempo, recurso e dinheiro dentro do negócio. Então, o Bauxita Lab vem para unificar e maximizar esses recursos de uma maneira mais inteligente e fluida. É interessante, né? Então a gente pode entender o Bauxita Lab como um grande guarda-chuva, né? E como uma iniciativa que vai embarcar vários programas, né? Várias ações, tanto de fomento ao intraempreendedorismo, né? Inovação dentro da própria casa, quanto também nesse movimento que a gente vê falar tanto no ecossistema, que é o movimento de inovação aberta, né? Trabalhando com startups, com universidades, interagindo com a própria comunidade e por aí vai. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O Bauxita Lab, ele vem, né, nesse processo de integrar, tal qual você falou muito bem, e além da gente trabalhar os nossos desafios dentro, né, dentro da empresa, dentro da MRN, a nossa intenção também é expandir, né? Entender assim, eu estou com um problema dentro da minha mina, dentro da minha planta de beneficiamento, na minha logística, né, na aquisição de insumos, o que pode estar acontecendo aí de boas práticas, ou então se esse desafio ele é um problema comum em outras empresas e a gente começar a unir esforços e buscar soluções que possam ser implantadas não só dentro do negócio MRN, mas também dentro da cadeia do alumínio e da bauxita, né? Não, perfeito, Eliane. E tem um aspecto bem importante, né, quando a gente está falando de inovar, que diz respeito às pessoas, né? Muitas das vezes a inovação fica muito restrita ali a tecnologia, processo, né? A gente sabe que é também sobre tecnologia, é também sobre processo, mas a gente tem um ingrediente super especial que são as pessoas. E isso também está muito relacionado à própria cultura corporativa, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, né, como que você enxerga esse processo da cultura de inovação dentro do contexto da MRN e como que também tem sido essa jornada, né, de inserir essa pauta de inovação no contexto corporativo. Perfeito. Naturalmente, tudo que é novo, né, desperta um pouco de resistência, um pouco e também requer uma energia muito maior da gente que está implantando esse projeto dentro de um negócio, né, seja a mineração ou qualquer outro tipo de negócio. Então, quando a gente começou a implantar a inovação ano passado, né, quando o setor foi criado em janeiro de 2024, naturalmente houve muita resistência, né, então foi um processo dia após dia, a gente ir em área, ouvir as pessoas, falar o que é inovação, falar que a inovação é uma coisa simples, que ela é do dia a dia, não é nada diferente ou tão disruptivo, né? Existe sim a inovação disruptiva, mas a gente também precisa e deve fazer o dever de casa no dia a dia, né? Melhorar os fluxos, pensar num processo de tirar algo que é muito manual e digitalizar para a gente aumentar a produtividade, a gente pensar no impacto da própria inovação dentro e fora dos negócios MRN, como a gente falou da parte de inovação social, envolver a comunidade para mostrar que a MRN ela tem uma responsabilidade onde ela opera. Então, todo esse fluxo, desde quando a gente começou a implantar a MRN e conversar dia após dia com os nossos operadores, com o nosso time técnico, com o nosso presidente, com os nossos diretores, foi um processo dia após dia para eles entenderem que a inovação gera, sim, valor ao negócio e mostrar isso através de nossas provas de conceito, dos próprios treinamentos, das interações e benchmark. Então, foi um processo aí que no início foi um pouco, que houve muita resistência, inércia, mas agora, né? Isso, saímos dessa inércia, nós conseguimos agora engajar muito mais, né, todas as esferas da empresa e a gente começa a colher alguns frutos nessa nossa vontade de fazer acontecer a inovação dentro do negócio. Bacana. É importante a gente iniciar o movimento, né? E a gente sabe que transformação de cultura, né, mudança de mindset, forma de pensar e de agir, não é algo também que a gente vira ali do dia para a noite, né? Então, a gente ainda vai ter bons capítulos, né, dessa jornada para vivenciar, né? Perfeito. Então, assim, parabenizando, né, você, né, todo o time ali por liderar também essas ações, né? E aprofundando assim um pouquinho mais, né, várias iniciativas vêm sendo conduzidas para, de fato, colocar
a inovação no DNA corporativo, né? Não é uma área, não é um departamento que por si só vai ser responsável por tudo, né? Como que vocês vêm trabalhando hoje a formação das pessoas, né? Seja a alta gestão, seja os executores também, dentro desse contexto de colocar a inovação aí desde a base até os altos executivos? Muito bom. A inovação, como eu falei para vocês, ela é um processo, né? Dia após dia a gente construindo essa cultura dentro do negócio MRN. Então, a gente sabendo que a gente precisava entender, né? Não é só mapear desafios, mas também engajar para que as pessoas também coloquem aquilo ali como uma rotina delas, que elas precisam e devem nos ajudar, né, a inovar no negócio. E entendemos as melhores práticas e começamos a trazer alguns programas que vão capacitar desde os nossos diretores, o presidente. Nós estamos capacitando também os nossos gerentes gerais com um programa que vai durar cerca de 6 meses, que vai formar, né, esses agentes de mudança, de como que eles podem contribuir para essas ações, né, no dia a dia, né, apoiando o seu time, mostrando que a inovação ela gera retorno ao negócio. Então, eles serão treinados nessas diferentes temáticas, desde inovação corporativa, tecnologias emergentes, né, boas práticas de mercado, para poder trazer isso para o dia a dia deles e se posicionar melhor e conduzir melhor o time nas ações de inovação. Esse é um dos gerentes gerais. Um outro que foi muito interessante que nós lançamos também agora, semana passada, foi os facilitadores de inovação. Essa turma também vai para o dia a dia, ela identifica as oportunidades e desafios que estão dentro das áreas delas e eles vão conduzir, né, esses projetos de uma maneira técnica e fluida, com o apoio da empresa Neoventure, que é a nossa consultoria de inovação, esses desafios para que a gente identifique os melhores, né, que estão ali alinhados à estratégia do negócio e eles sejam tratados de uma maneira rápida, fluida, mostrando o seu valor ao negócio. Muito bom, Eliane. A gente tem várias faces assim da inovação, né? A gente explorou aqui um pouquinho mais a questão da inovação interna, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de pessoas. A gente viu que o Bauxita Lab faz parte também do movimento da MRN, né, de aprofundar ainda mais nessa parte de inovação aberta, né, colaboração para além dos muros da empresa, Isso né? mesmo. E eu queria entender assim, um pouquinho, antes do Bauxita Lab, vocês já participavam de iniciativas, fomentavam a inovação aberta? Como que é um pouco esse histórico de vocês? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a MRN ela se associou ao Mine Hub, que atualmente é o nosso maior hub de mineração, né, que a gente tem, acredito que hoje a gente já está com cerca de 25 mineradoras, né, associadas, também que fomentam todo esse ecossistema. Então, a MRN, entendendo aí que, o seu papel e seu posicionamento na temática, se associou ao Mine Hub e começou a participar ativamente desse ecossistema. Ano passado, a MRN ela presidia um dos conselhos, através da figura do Gustavo Lage, que conduziu brilhantemente aí o conselho do Mine Hub durante o ano de 24, e nós participamos também de outros programas, como o M-Impact, que também trouxe iniciativas muito legais de algumas startups para tratar alguns desafios que a gente tinha lá de tratamento de água, né, de filtração de água com as comunidades adjacentes. Então, foi através da inovação aberta que a gente achou essa solução e levou, né, para ser implantada, né, nas comunidades e deu bons frutos. A gente conseguiu aí ter um êxito nessa prova de conceito e ela está sendo escalonada. Então, a MRN, desde o ano de 2024, usa a inovação aberta para gerar valor ao negócio. Muito bom, Eliane. E até para quem está nos assistindo, né, a gente tem o Mine Hub como um hub de inovação focado, né, no setor mineral, igual a Eliane muito bem disse, né, são cerca de 50 empresas, né, entre mineradoras e fornecedores, trabalhando aí vários
desafios relevantes do setor, e a gente costuma falar que existem muitos problemas, muitos desafios que eles são comuns ou próximos, né? Então, dentro do MineHub, a gente tem lá temáticas como resíduos e rejeitos, eficiência energética, saúde e segurança, gestão de água, né? Então, todos os desafios, né, que são comuns do setor, que a gente tem a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa, eles são explorados dentro do universo do MineHub. Fazendo um recorte agora para a MRN, né, e para o Bauxita Lab, quais são assim, os principais desafios ou temáticas, né, que vocês pretendem explorar ou já estão explorando por meio da inovação aberta? A gente fez um roadmap, naturalmente, para a gente identificar aí como é que a gente ia se posicionar, né? Como é que a MRN ia se posicionar na mineração e quais os pilares que a gente deveria trabalhar fortemente nesse processo de mapeamento que estão alinhados à nossa estratégia de negócio. Então, tudo que envolve transição energética, né, eficiência das nossas operações, diminuição, né, dos nossos custos operacionais, eles são projetos que estão ali, que são projetos que fazem parte, né, da nossa carteira de negócios para a gente manter uma operação mais fluida, dinâmica e rápida. A MRN, sabendo, né, da necessidade de se posicionar em determinadas temáticas que são consideradas estratégicas ao negócio, ela tem dentro do seu portfólio projetos que tratam matriz energética, eficiência operacional, projetos que lidam também com segurança, né, dos nossos colaboradores. A gente tem projetos também voltados para a inovação social. Então, todos esses pilares são considerados estratégicos e estão alinhados a projetos que estão dentro do nosso portfólio. Perfeito. É um ponto importante, né, para a inovação ela de fato gerar impacto e ganhar escala, é esse alinhamento, né, igual que você bem disse, né, entre a estratégia corporativa e as estratégias de inovação. Então, tem todo um contexto estratégico por trás, né, que permite, de fato, com que a gente dê sequência ali para as nossas atividades e que a gente consiga gerar êxito. A gente sabe que a inovação também é uma atividade que envolve riscos, né? Perfeito. Muitas das vezes a gente costuma brincar, né, quando a gente está trabalhando algumas dinâmicas ou alguns workshops, né, que a gente se apaixona muito ali pelos projetos e a gente quer que tudo dê sequência, que tudo seja bem sucedido, mas no meio do caminho, né, o modelo, né, da inovação é um funil, então no modelo do caminho alguns projetos ou eles param, ou eles são descontinuados, ou eles são remodelados, né, então existem uma série de caminhos possíveis, né, dentro dessa jornada. Não é tão linear assim, né? Não é linear. Tanto que quando a gente constrói, né, todo ano a gente vai construindo o nosso roadmap, né, para a gente verificar quais são os próximos passos, que projetos que serão considerados estratégicos e que não vão, é sempre toda reunião e todo alinhamento, antes o que era considerado ali muito prioritário, no próximo ciclo já não é. Então, a gente precisa ali estar todo o tempo observando tendências, observando as nossas operações, né, o que é considerado estratégico, para a gente poder guiar aí, estrategicamente o nosso time na execução dos projetos. Bacana demais. E nesse contexto mais dinâmico, mais interativo que a gente vive, essa cadência, né, da mudança, da adaptação, ela é cada vez maior, né? A gente precisa de fazer isso de forma cada vez mais constante, o tempo inteiro, né? Antes a gente fazia planejamento 5, 10, 20 anos, hoje tem que ser horizontes cada vez mais curtos, né? Bem menores. Esse discurso todo também de inovação, né, Eliane? Quando a gente olha assim, inovação tanto dentro de casa quanto o movimento de inovação aberta, né? No discurso parece ser algo simples, né? Mas a gente sabe que o bicho pega na hora que a gente vai para a execução, para a prática, né? A gente costuma falar que inovar é muito mais transpiração, né? Claro que a gente precisa de inspiração também, mas é muito mais transpiração, esforço, né? Comprometimento do que tudo, né? Então, quando a gente olha os projetos que vocês vêm liderando, as iniciativas que vocês vêm implementando, quais são os principais desafios que vocês observam, né? E aí pode ficar super à vontade para trazer tanto desafios internos quanto também desafios com parceiros que são importantes, né, para quem quer iniciar ou já está nessa jornada de inovação, ficar sempre atento. A gente tem hoje, a MRN, ela é concentrada em Porto Trombetas, né? E ela tem uma característica que
a mina dela, a planta de beneficiamento e o processo dela de logístico, né, de estoque do produto final é todo concentrado. Então, toda e qualquer ação que a gente faz desde a mina impacta naturalmente lá no final, quando eu estou embarcando o meu minério. Quando essa engrenagem ela não funciona muito bem, eu posso travar a nossa produção, a nossa qualidade, gerar um pouco mais de risco ao negócio, seja um risco tangível, um intangível. Então, toda e qualquer solução que minimize esse tipo de ação, minimize esse tipo de risco e que deixa minhas operações na mina mais fluidas, mais rápidas, ou deixa nossas operações na planta de beneficiamento, num carregamento, né, até mesmo na segurança, né, dos nossos funcionários, são ações bem-vindas. Então, por isso que o Bauxita Lab, né, a gente vai lá, cadastra os nossos desafios, mostra para aquele ecossistema, olha, eu estou com um problema na minha mina, eu estou com um problema na minha planta, ou então estou com um problema aqui no meu estoque. Os fornecedores, as universidades, os centros de pesquisas, eles entendem o nosso problema, o nosso desafio e conseguem conectar as soluções deles de uma maneira bem fluida. Então, o Bauxita Lab, ele vem nesse sentido para nos ajudar nessa interligação aí dos nossos problemas com esses fornecedores, essas startups, essas universidades e fazer com que essas soluções sejam mais rápidas, dinâmicas e fluidas e que gerem principalmente valor ao nosso negócio. Essa perspectiva ela é muito interessante, né, Eliane? Quando esse movimento de inovação aberta ainda estava iniciando ou pouco se falava, né, a gente deparava muito com empresas, startups que às vezes tinham uma solução que era muito interessante, mas que elas não conseguiam bater na porta certa dentro de uma empresa do porte da MRN, né? Muitas das vezes eram conversas e não chegava naquela pessoa que de fato deveria escutar o famoso pitch, né? A famosa apresentação e falar, poxa, esse projeto faz sentido aqui dentro da minha empresa, vamos trazer isso para testar, para validar. Eu vejo isso como um dos pontos muito importantes, né, quando a gente tem um movimento como o do Bauxita Lab, né, que é endereçar desafios, primeiro, que são relevantes para o contexto da empresa. Sempre alinhado à estratégia. Alinhada à estratégia, conversando com as pessoas certas, ou seja, os donos do problema, né, a área de inovação envolvida, né, e criando um canal para escuta ativa, né, tanto de quem sofre da dor dentro de casa, né, quem vivencia aquele problema, quanto também do ecossistema, quem se propõe a resolver, né? Seja uma startup, seja uma universidade, né? Um centro de pesquisa. Então, eu vejo isso como um ponto muito importante, né? A gente ter os canais corretos para juntar as pontas. Quando a gente olha também assim, o contexto corporativo, né? Normalmente a gente tem processos, procedimentos internos que eles já são estabelecidos também para fornecedores tradicionais, né? Conta um pouquinho para a gente como que funciona, né, esse lidar com uma startup, lidar com um fornecedor inovador. Aí você pode ficar à vontade, por exemplo, para trazer dinamismo, formas de interação, como que a gente consegue superar também algumas barreiras que porventura tenham dentro da empresa, sejam elas jurídicas, de suprimento e outras, né? Como que tem sido esse relacionamento na prática? Essa sua pergunta ela é bem relevante, porque quando a gente começou a contratar, inclusive, né, as nossas startups para começar nossas provas de conceito, nós esbarramos num processo tradicional de contratação de uma startup versus uma empresa de grande porte, né? Então, às vezes um processo nosso que demoraria 4 meses, nem sempre eu posso aplicar esse modelo de negócio de contratação para contratar uma startup, né? Então, a gente chamou o time dos suprimentos, começamos a fazer um piloto dentro da nossa área de suprimentos para a gente tentar reduzir esse fluxo de contratação, mas sempre atendendo às regras de compliance, jurídicas e todas. Então, sentamos ali juntos e um processo que normalmente a gente contrataria de 3 a 4 meses, nós conseguimos ali diminuir para 2 meses e meio. Foi um case nosso assim, de sucesso que a gente tem aí naturalmente aplicado dentro do negócio, especialmente para a área de inovação, né? Que precisa um pouquinho mais de dinamismo para mostrar
que aquela ação ali ela tem ela tem valor e ela tem ROI. Né? Então, foi uma iniciativa bem legal que a gente conseguiu aí mostrar na prática, né? A redução de contratação de fornecedores e serviços. O tempo de contratação ele foi reduzido, diminuído, né? E é igual que você bem comentou, né? Seguindo boas práticas de governança, compliance. É aquela pergunta, né? O que a gente pode fazer seguindo essas boas práticas, né? Para a gente poder trazer um fornecedor inovador aqui de uma forma diferente, né? Isso, diferente, mais rápida, que ambos ganham, né? Tanto a gente como a MRN, quanto a startup, o centro de pesquisa que a gente estiver contratando, porque todo mundo quer dar uma solução para algo que está ali gerando algum problema financeiro, um problema ocupacional, né? Uma coisa que tem impacto ao negócio. Então, quando os dois ali estão caminhando com o mesmo propósito, né? Então, a gente consegue ali alinhar as expectativas, resolver aquele desafio mais rápido e mostrar os resultados de maneira mais rápida e fluida. Perfeito. Do ponto de vista também de acompanhamento desses projetos, né, a gente usa muito uma terminologia que é prova de conceito, né? Isso mesmo. A gente tem um desafio de um lado, um problema, né, que a gente pretende resolver. Esse problema ele pode ser resolvido tanto dentro de casa quanto em parceria com a startup, com uma universidade, né, igual que a gente comentou. E normalmente a gente tem um primeiro passo desse desenvolvimento, né? Ao invés da gente já imaginar a solução por completa, né, a gente fala, vamos testar, vamos conduzir um experimento, né? E surge essa palavra prova de conceito, né? Como que a gente demonstra o real valor, né, daquela solução, né, dentro do contexto corporativo ali da MRN. Como que tem sido assim, a experiência de executar essas provas de conceito, né, dentro de uma operação, né? A gente sabe que é uma operação numa área remota também, a atividade de mineração por si só também, ela tem as suas próprias características, né? Diferente da gente validar uma prova de conceito no escritório e numa operação como da MRN, né? Apesar que vocês também têm seus escritórios e podemos ter, né, provas de conceito também nas áreas administrativas, Isso né? mesmo. Mas quando a gente está falando ali do core da operação, como que tem sido essa experiência? Ela é ainda bastante desafiadora, né? Porque, como eu te falei, a área de inovação é uma área muito nova, né? Nós nascemos agora em 24, fizemos todo esse processo de mapeamento para a gente entender onde eram as dores do negócio, para a gente poder elencar quais são os desafios que foram considerados estratégicos e que naquele momento iria investir. Então, no momento que a gente passou desse processo nosso de mapear, né, entender qual que é o processo que a gente ia escolher de forma estratégica, aí era executar, né? Então, escolhemos desafios que foram considerados ali relevantes ao negócio e começamos todo esse fluxo de ir ao mercado, buscar soluções, trazer isso para a MRN, contratar de uma maneira mais rápida, né? Respeitando todo o compliance jurídico, todas as normas que precisam fazer por uma contratação normal, como que seria dentro de uma startup, e levar essa solução para a MRN, uma área remota. Então, a gente teve todo um processo de aprendizado. É importante ressaltar que as nossas provas de conceito ainda estão em andamento, né? A gente ainda não terminou todas. Então, a gente está na fase ali de aprender, errar, maturar, né, todo esse fluxo, ajustar, né, por isso é uma prova de conceito, Verdade. é um teste, às vezes a gente vai ali com uma linha de raciocínio, achando que aquela é a melhor forma de testar, e depois a gente vê que não, a gente tem que adaptar aqui, então tem sido um processo bem legal, bem desafiador e de aprendizado. Então, dados e fatos a gente deve ter a partir do segundo semestre de 2025. Aí a gente vai mostrar, de fato, o valor dessas provas de conceito para o negócio, com dados e fatos. Bacana demais. Então, isso já cria um ensejo para a gente ter um outro podcast para falar um pouquinho sobre resultados da inovação, né? Perfeito. Muito legal. E todo esse processo, né, de experimentação, você comentou ali, né, no meio do caminho a gente tem que talvez ajustar a abordagem, né? Isso é o mais comum do mundo da inovação, né? Existe até uma palavra bonitinha, o pessoal fala que é pivotar, né? Eu vou pivotar, vou pivotar a minha solução, né? Eu vou mudar o
o direcionador, Perfeito. porque, ou seja, porque a gente viu que é um requisito que tem que ser diferente, ou a gente tentou uma abordagem, uma metodologia, tem que aplicar outra, né? Isso. O importante, né, dentro desse contexto que você falou aí, e trazendo algumas analogias, né, quando a gente olha o universo até mesmo de desenvolvimento de startups, de empresas inovadoras, se a gente tiver que errar, que a gente erre rápido e barato e que a gente aprenda mais rápido ainda, né? Perfeito. A gente não está falando aqui que a gente quer errar, né? Muito pelo contrário, a gente quer fazer certo, né? Mas a gente sabe que se algo não seguir conforme planejado, que a gente ajuste isso o mais rápido possível, né? Aprendendo bastante para a gente poder colocar os nossos projetos no caminho certo também e aprumar o mais rápido possível, né? Um exemplo bem prático disso que a gente está vivendo, de todo esse ajuste, né, de provas de conceito, é o que a gente está fazendo com o monitoramento das nossas correias transportadoras, né? A gente viu que deu muito certo uma startup que prestou serviço para o minério de ferro, na Vale, e a gente achou bem legal a solução deles e nós trouxemos para o nosso negócio também para fazer monitoramento das nossas correias. E a ideia que era aplicada na Vale, ela foi teoricamente aplicada na MRN e ao longo do tempo a gente teve que fazer esses ajustes porque o comportamento do minério de ferro é completamente diferente do comportamento da bauxita. Então, começou a ter alguns... as câmeras, né, que faziam o processo de monitoramento dessas correias transportadoras, elas começaram a ficar muito sujas porque a caulinita, né, ela agarra, né, ela como se fosse uma argila, agarrava, e aí a gente não estava mais conseguindo monitorar de forma adequada, dando alguns erros e tudo. E isso comprometia a segunda fase, que é você não fazer esses travamentos manuais, né? Perfeito. A gente fazia isso de forma automática, que é a gente ligar, que a gente chama de interlock, que aí gerava um sinal e a gente fazia o travamento da correia. Só que como ela agarra, né, com essa caulinita, então o tempo todo eu ia ter que ficar parando o meu processo produtivo, então não fazia sentido. Então a gente entendeu que não era o momento de a gente ligar o nosso interlock, tal qual foi feito na Vale. Agora a gente está fazendo uma melhoria nessas câmeras para que quando nesse período chuvoso, chove muito no primeiro semestre na Amazônia, que é onde a gente opera, então o minério de bauxita ele vem muito mais argiloso, né, e isso compromete a qualidade de filmagem. Então, agora essa empresa ela está desenvolvendo uma proteção, né, que não existia nas outras provas de conceito dela em outras empresas, porque o comportamento da bauxita é completamente diferente do comportamento do minério de ferro. Então, é mais um processo de aprendizado e adaptação que a gente teve que fazer numa prova de conceito mostrando que cada empresa, cada solução é de uma forma e ela nunca vai ser engessada, né? Então, sempre vai acontecer ali os processos de adaptação e que eles precisam ser rápidos, porque a gente tem que mostrar resultado. Essa é uma importante lição aprendida, né? Isso não só para o contexto dessa startup, né, que descobriu que trabalhar com bauxita é diferente de trabalhar com minério de ferro, né? Mas até mesmo dentro do próprio contexto corporativo, né? Às vezes a gente fica com uma ideia, né? O que funcionou para outra empresa necessariamente vai funcionar para mim. E não funciona necessariamente. E não funciona. É como se fosse organismos vivos, né? Cada um tem as suas especificidades, cada uma vai ter sua cultura, né? Então, é claro que a gente aproveita as boas práticas, a gente aprende com aquilo que já foi feito, que deu certo, mas a gente sempre precisa de olhar para dentro de casa, olhar para a nossa unidade específica, né? E adequar essas boas práticas, né? Assim como aconteceu com essa startup, né? Com certeza, o próprio Bauxita Lab também vem se beneficiando, né, desse movimento no mercado. Isso mesmo. Muito legal, Eliane. Trazendo um pouquinho mais do aspecto comunidades aqui para a nossa conversa, né? A gente falou lá no início um pouco da importância, né, de trabalhar a inovação nesse contexto de transição energética, sustentabilidade, e a gente sabe que a comunidade também ela faz parte, né, desse nosso ecossistema, né, e a inovação também tem uma capacidade de impactar as comunidades aí de uma forma bem relevante, né? Como que vocês vêm trabalhando isso? Como que vocês enxergam isso hoje dentro do contexto da MRN?
A MRN ela tem uma grande responsabilidade, né, de impactar positivamente as comunidades ao redor, né, da onde a gente opera. Afinal, a gente opera no meio da floresta amazônica e a gente tem até outras comunidades, comunidades quilombolas, né, comunidades tradicionais ao nosso redor. E a MRN participou, né, do M-Pact, do Mine Hub, falou sobre esse desafio, né, de levar água tratada a essas comunidades adjacentes ao nosso negócio. Nós chegamos numa solução muito legal da empresa Água Camelo, que ela tem um sistema simples, né, que a gente precisa também ter coisas rápidas e simples, a inovação não precisa ser nada disruptiva, né? E a gente escolheu uma comunidade próxima às nossas operações e atualmente 12 famílias estão sendo beneficiadas desse projeto que capta através de cisternas, né, essa água, ela bombeia, filtra e disponibiliza essa água tratada para essas 12 famílias. Então, só mostra o nosso comprometimento, né, em operar e levar também, né, levar um pouco de dignidade, de respeito, que as nossas operações têm fortemente esse compromisso, onde ela opera. Muito bom, Eliane. E a gente traz aqui um outro elemento que faz parte, né, da inovação aberta, que é da gente enxergar, às vezes, igual que você mesmo comentou, né, uma inovação que aparentemente aparenta ser simples, né, mas no dia a dia, por que a gente não parou para pensar isso? Por que a gente não fez isso, né? É isso mesmo. Inovar também diz muito a respeito de fazer boas perguntas, de escutar o que tem fora, né, dos muros da nossa empresa e de trazer isso para dentro e para executar, né? Então, parabenizando vocês, né, nesse projeto junto ao M-Pact, que é a capacidade mesmo de trazer coisas novas, né, que estão disponíveis no mercado, incorporar dentro do contexto corporativo e gerar benefício para além do contexto corporativo, né? Que mesmo. Muitas das vezes a gente fica imaginando, não, inovar é para tornar a minha operação mais eficiente. Ok, é para isso também. É para gerar benefícios para os meus colaboradores? Sim, também, mas existe todo um ecossistema, né, em torno ali, ao redor da operação, que também se beneficia, né, da inovação. Totalmente. Muito legal essa iniciativa. É um projeto muito bonito. Ótimo. Depois também vale a pena a gente ter um case específico, né, para compartilhar aí com os nossos colegas. Eu tenho certeza que vai ser um case de destaque dentro próximos capítulos do Bauxita Lab. Dentro do Bauxita Lab. Muito bom. A gente está caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo, Eliane. E nada melhor do que falar de inovação, falar de futuro, de perspectivas, né, de novas oportunidades. Então, primeiro eu queria trazer para você essa provocação, né, como que você enxerga o futuro da inovação hoje no contexto da MRN? Perfeito, isso é uma pergunta bem legal. A MRN ela já entendeu que não existe mineração sem sustentabilidade, mineração sem inovação colaborativa. Então, sabendo disso, ela começou a se posicionar no mercado, ela criou um departamento só focado em projetos de inovação. Ela sabe da importância de você ter um orçamento focado para fomentar todo esse ecossistema, esses projetos, treinamento. Então, ela já entendeu, ela investe fortemente em inovação, faz parte hoje do negócio MRN, está virando cada vez mais um valor, né? Então, a gente está aí mostrando, né, o nosso compromisso com a inovação. E, além disso tudo, ela também entende que a mineração sustentável, ela é primordial, né? A gente precisa de licenças, além das nossas licenças de operações, a gente precisa da nossa licença social. Então, e ações práticas que mostrem, de fato, o nosso comprometimento. Então, uma ação aí muito legal que a MRN se comprometeu foi diminuir, né, essas emissões de gases do efeito estufa. Então, ela está participando aí de um projeto muito legal do Mine Hub com o governo britânico e outras 12 mineradoras em que foi feito um roadmap para identificar onde estão esse mapa do carbono da mineração, para a gente poder atuar aí de uma maneira inteligente, rápida e fluida para tentar minimizar e mitigar
essas emissões. Então, a MRN sabe e tem ações fortes e práticas nesse sentido. Então, o futuro da mineração, né, é um futuro que envolve pessoas, envolve tecnologia, envolve sustentabilidade, envolve comunidade, envolve diversidade e inclusão, e isso a MRN tem feito muito bem nesses 45 anos de operação. Na verdade, 46 já, 46, né? é uma história de muitos outros anos que estão por vir, né? Com certeza. Então, a gente está falando aí de inovação que vai impulsionar a gente, né? Tanto do ponto de vista de ter uma operação mais eficiente, mas, para além disso, cada vez mais sustentável, né? Totalmente. Ótimo. Eliane, queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite para a gente estar gravando esse podcast, né? A gente sabe que é sempre uma oportunidade muito boa, né? A gente estar compartilhando essa temática, inovação, sustentabilidade, né, com os nossos colegas, e eu espero também encontrá-la aqui em capítulos, né, episódios futuros, trabalhando os cases, trabalhando muito mais coisa que com certeza está por vir dentro do Bauxita Lab. Nossa, eu agradeço muito o convite, espero da gente gravar os próximos passos aí já com dados e fatos, né? Trazer para mostrar também como que a inovação, ela não é só aquela coisa bonitinha, todo mundo ali, né? Num ambiente legal, disruptivo, não, ela é prática, ela tem valor e ela gera valor ao negócio. Então, os próximos passos aí são com as provas de conceito, mostrando seus resultados, os seus erros, né? Porque a gente também, aprendizados, né? Uma coisa que foi muito legal no lançamento do Bauxita Lab, quando o nosso diretor, Rogério Junqueira, falou assim que o ambiente do Bauxita Lab é um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas não precisam ter medo de errar. Uhum. Óbvio que a gente vai trabalhar sempre para maximizar, para mostrar que a prova de conceito ela vai gerar valor, ela vai trazer benefício ao negócio, mas existem também os erros, né? Muitas vezes uma solução ela não vai ser a melhor solução para aquele momento do nosso negócio. E tá tudo bem. Né? Então, eu achei muito legal essa fala, que eu acho que é preciso a gente destacar, né? A gente é muito cobrado em trazer resultado o tempo todo, a gente mostrar os ROIs dos nossos projetos, mas também existe aquele percentual de que não dá certo, e a gente vai trabalhar para os próximos passos para que aquele percentual diminua cada vez mais. E as pessoas não tenham medo de errar, né? A inovação, ela precisa dar esse ambiente de segurança. E eu achei essa fala muito cirúrgica e fenomenal. E eu queria deixar isso bem claro, que a gente contribui, né, para essa inovação colaborativa e tudo, e que erros acontecerão e eles serão os aprendizados aí dos próximos passos também. Bom demais, né? Essa frase, ela traz uma propriedade, né, para os próprios colaboradores, né, de pensarem diferente, agirem diferente, né, sem aquele receio, né, de, poxa, eu fui taxado por algo não ter dado certo. Muito pelo contrário, né? O que você aprendeu com isso? O que a gente aprendeu e vamos para frente, quais são os próximos passos, exatamente, né? Vamos para frente para os próximos desafios. Então, a gente vai encerrando aqui, pessoal. Fica o convite também, né, para vocês acompanharem os próximos episódios, né, dos nossos podcasts. A gente está trabalhando aqui dentro do Bauxita Lab, né, nessa linha também de divulgar, né, um pouquinho mais sobre o que é inovação, entendimento de alguns conceitos, né, como que a inovação vem sendo trabalhada no setor mineral e pela própria MRN, né? Então, fica o convite aqui para seguir todos os nossos encontros, né? E quem sabe você não vai ser o próximo a estar conosco aqui nessa mesa, compartilhando os seus cases, as suas experiências em relação à inovação. Meu muito obrigado e até breve. Obrigada.